Boa tarde, meu nome é Adriele Rodrigues, eu sou mestranda em Biologia de Fungos na Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu irei apresentar um trabalho intitulado Fusário como endófito mais frequente em raízes de chuchu, cultivado em sistemas de manejo orgânico e convencional. Bom, de modo geral, os fungos endofíticos eles se caracterizam por serem micro-organismos que colonizam os tecidos vegetais sem causar quaisquer danos à estrutura do hospedeiro. Essa relação endófito-planta é considerada uma relação benéfica, pois o endófito ele pode auxiliar na promoção do crescimento vegetal, pode auxiliar na proteção contra pragas e doenças, além também de auxiliar o vegetal na resistência a diversos fatores bióticos e abióticos, em troca, né, de nutrientes e um hábitat mais seguro. Fusário ele é um gênero de fungo extremamente importante, pois ele ocorre em diversas partes do mundo, estabelecendo relações com uma infinidade de hospedeiros, e ele pode ocorrer tanto nas partes aéreas das plantas como nas raízes. Embora ele seja frequentemente relatado na literatura pelo seu estilo de vida fitopatogênica, ele também apresenta um estilo de vida endofítico, variando aí, né, entre esses estilos de vida. O chuchu, que é a nossa planta de interesse, é uma cucurbitácea, né, que se originou na Mesoamérica, mas que se disseminou por todo o mundo, devido às suas características nutricionais, podendo ser cultivada tanto em sistemas de manejo orgânico, que é aquele sistema de manejo que se caracteriza principalmente pela não adoção do uso de agroquímicos, né, que afetam a saúde do meio ambiente, como eles também podem ser cultivados em sistemas convencionais, que são aqueles cultivos mais tradicionais, que já utilizam agrotóxicos nas suas plantações. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi justamente verificar a ocorrência de representantes do gênero fusário nesses dois sistemas de cultivo, em raízes, né, sadias do chuchu. As raízes utilizadas nesse estudo, elas foram obtidas em uma propriedade agrícola em Xangrande, Pernambuco, e elas foram retiradas de 3 áreas de cultivo orgânico e convencional. Após a coleta dessas raízes, elas foram lavadas em água corrente e detergente neutro. Depois desse processo, elas foram cortadas em fragmentos menores, eh, e após, esse processo, elas passaram pela desinfestação superficial, que consiste na imersão desses fragmentos em, primeiramente, álcool 70% por 1 minuto, depois hipoclorito de sódio 3% por 3 minutos, depois álcool 70% novamente, só que por 30 segundos, seguidos de 3 lavagens em água destilada e esterilizada. Após a desinfestação, esses fragmentos foram inoculados em placas de Petri, contendo meio de cultura BDA, acrescido de clorafenicol, um antibiótico, né, que busca minimizar o crescimento de bactérias. E após isso, essas placas foram incubadas em temperatura ambiente por até 15 dias. E durante esse período, houve o acompanhamento do crescimento dessas colônias. Após esse passo, houve o isolamento dessas colônias fúngicas, né, que cresceram nas placas. E após o isolamento, houve a identificação dessas colônias. A identificação ela consiste na etapa de caracterização morfológica e molecular. Na caracterização morfológica, há a observação de características tanto macroscópicas como microscópicas. As macroscópicas são observação da coloração dessas colônias, textura, e na observação microscópica, há a confecção de lâminas para observação de microestruturas, como conídeos, conidiomas, que são características importantes na diferenciação de espécies. Já na caracterização molecular, ocorreu o processo de extração de DNA das colônias, né, que foram previamente identificadas como do gênero Fusário, eh, amplificação desse DNA por meio de marcadores específicos, né, como o marcador TEF, e posterior sequenciamento desse DNA. Como resultado, né, foram obtidos 39 espécimes de Fusário no cultivo orgânico e 60 espécimes no cultivo convencional, e esses espécimes eles foram distribuídos em 5 espécies no total. A espécie Fusaria sp1 foi a mais frequente no cultivo orgânico, como a gente pode ver aqui no gráfico 1, né, com 27 isolados, e Fusaria sp3 foi a mais frequente no cultivo convencional, com 31 isolados, como a gente pode ver aqui no gráfico 2. Outro dado interessante é que a espécie Fusaria sp1 ela ocorreu exclusivamente no cultivo orgânico, enquanto que o Fusaria ginanense e Fusaria sp2 ocorreu exclusivamente no cultivo convencional, diferentemente das espécies Fusaria sp3 e Fusaria sp4, que ocorreram em ambos os sistemas de cultivo, como a gente pode observar aqui nesse diagrama de Venn. Em conclusão, a gente pode dizer que as raízes sadias de chuchu apresentaram sim uma alta incidência do gênero fusário, e que conhecer a frequência desses isolados é extremamente importante porque possibilita, né, compreender melhor a relação endófito e hospedeiro, muito embora seja necessário realizar análises complementares, análises mais aprofundadas para entender, investigar, né, melhor a interação dos isolados encontrados e os sistemas de cultivo, mas os achados sim foram bem interessantes.
Aqui foram as referências que eu utilizei nessa apresentação e aqui os agradecimentos. Obrigada.